Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente agora, nessa nova apostila, a gente vai ter um sistema um pouquinho diferente de aulas, tá bom? Vai ter uma aula que apresenta o conteúdo e a aula seguinte, a gravação seguinte, vai ser a correção. Assim, eu vou tentar esclarecer por meio da correção ou a compreensão sobre uma questão ou a questão em si, como fazer, tá bom? A gente vai começar então com o nosso capítulo 9, beleza? E ele começa assim. Apareceu um conto para vocês, né? Que era o macaco e a onça. E aí, logo em seguida, tinha uma atividade. Você deveria desvendar, né? Descobrir quais eram os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e a ação. Né? A gente já viu que personagem é quem participa ali da história. E quem participa da história seria o macaco, a onça e os outros animais da selva, da floresta. Tá bom? Espaço. Foi na mata, foi ali onde ele foi beber água, né? No rio, na floresta, enfim. Aquela parte ali. Narrador. Ele é um contador. Ele é um narrador em terceira pessoa. Ele só conta, ele não participa. Bom, tempo. Não fica claro esse dado, essa informação na história, tá bom? Não fica claro, não há essa informação. Talvez uns 2 dias na parte que o macaco sente sede, né? Porque a gente realmente não consegue ficar muito tempo sem beber água. Então aqui, possivelmente uns 2 dias na parte que ele sente sede e vai lá novamente falar com a onça, mas tempo especificamente não tem, tá bom? Ação. O que acontece na história? Bom, a onça convidou o macaco para ir a uma festa, né? Com o interesse de abocanhá-lo, de comê-lo. E ele se aproveitou disso para poder fazer ela de boba, tá bom? Ele teve um interesse aí. E é só isso, essa parte, tá bom? Vamos pro próximo. No conto, o macaco e a onça dirigem-se a uma festa, cada um com uma intenção. Qual era a intenção do macaco? Ele queria pregar uma peça e se aproveitar da onça. Então ele quis chegar lá e mostrar um certo domínio sobre a onça. E a onça, ela esperava um momento certo para poder comer o macaco. Tá? Então os dois tinham interesses diferentes aí. A número 3 tá assim. As personagens da história tratam-se como amigos, né? Amiga onça, amigo macaco. Você acha que de fato eles têm uma amizade sincera? Explique. Bom, tá na cara que não é uma amizade sincera, né? Eles têm uma amizade de interesse, tá bom? Ele tinha interesse de se aproveitar da onça e a onça queria se alimentar. Então ele quis pregar uma peça, um interesse dele, e ela queria apenas se alimentar. Tá? Então era só um trato social aquilo dali. Aí vem assim, na 4 está dizendo assim, o diálogo inicial entre a onça e o macaco é marcado por paralelismo, ou seja, apresenta uma estrutura que se repete. A gente usa muito isso para reforçar uma informação. Tá? E aí está pedindo, circula em azul a parte que repete o discurso do macaco. Então vamos lá. O macaco começou a fazer exigências. Eu vou usar o azul. Então deixa eu botar. Aí vem a onça falando, já quer me botar a cela? Já quer me botar. Aí vem, agora deixa eu botar um bichinho em sua boca. A fala do macaco sempre agora deixa eu botar. Ele sempre está pedindo para fazer alguma coisa. Agora deixa eu pegar. Aí vem a fala da onça. Ah, já quer me botar. Ah, já quer me botar. Ah, já quer. Ah, já quer. Essas são as partes.
Aí vem aqui na C, né? A A pediu azul, a B pediu vermelho, a C explique com suas palavras que efeito essa repetição tem no texto. A repetição instaura um humor, dá a ideia de um humor. E uma gradação, ou seja, gradação é quando vai de pouquinho em pouquinho chegando ao que ele quer. Ele queria fazer tudo isso, né? Ele queria, tipo, como se fosse preparar a onça, né? E aí ele foi de pouquinho em pouquinho pedindo para colocar as coisas que ele desejava, tá bom? Isso dá um efeito de humor. Cada vez mais ele ia fazendo da onça aquilo que ele queria desde o início, tá? Ele queria pregar uma peça nela por completo e de pouquinho em pouquinho ele foi chegando lá. Isso que dá o efeito de humor, tá bom? Uma observação que é interessante. Esses 3 macaquinhos aqui, ó, né? Não ouviu, não falou e não viu. É muito comum em contos, em diversas histórias, a gente vê atribuído a um animal uma característica humana. Por exemplo, o macaco é a esperteza, né? E diversos outros animais aí têm diversas características humanas. Isso é uma figura de linguagem chamada de personificação ou prosopopeia. Tá? Isso é muito comum aparecer em contos populares, em poesia e diversos outros tipos de texto. Mais para frente, a gente vai reforçar essa aprendizagem aqui. Tá? Então, quando você vê esse macaco muito esperto, ele representa a esperteza, a gente tem uma prosopopeia, uma personificação. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Releia o seguinte trecho. Quanto mais ela pulava, mais o macaco descia-lhe o chicote no lombo. Quando chegaram, a onça já estava virada no bicho. Então, isso aqui é o destaque para essa expressão aqui, né? O que significa dizer que a onça estava virada no bicho, né? É uma expressão, a gente viu aí que contos populares podem ter expressões populares, que são o que a gente chama de gírias, né? Hoje, eu conheço uma que é assim, eu vi esses dias, achei muito interessante, que é virada no giraia. Né? O que quer dizer? Quer dizer que ela estava muito irritada, muito nervosa, bastante irritada, bem nervosa, bem transtornada com o macaco. Tá bom? É isso que significa. Que outra expressão popular você conhece com o mesmo sentido? Né? Eu até falei uma aqui, ó, virada no giraia. De repente você conheça também pilhada, né? Expressão botando pilha, ou seja, irritando. Pilhada, pistola, querendo rodar a baiana. São várias expressões aí ó, que indicam a mesma coisa. Tá? Passando agora para a próxima. Aqui pedia que a gente identificasse algumas expressões, né, que indicassem triste, apaixonada, metida, impressionada e mal-humorada. Então a ideia é vocês pesquisarem. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, triste tem na bad, né? Além de na bad, a gente tem aí chorando as pitangas, amarrou o bode, são alguns exemplos. Aí tem apaixonada, andando nas nuvens, ouvindo sininhos, vendo passarinho verde, são alguns exemplos. Também tem uma, vou colocar aqui, ó, vendo passarinho verde. Passarinho verde. Tá? Metida. A gente tem aí, ó, rei na barriga, com o rei na barriga, por exemplo. Impressionada. Pode ser queixo caído, boca aberta, ficou de cabelo em pé, caiu para trás. Né? Caiu para trás. E mal-humorada, está de ovo virado, está com a macaca, que bicho te mordeu, está com a pá virada. Vou colocar aqui está com a macaca, já que o nosso conto fala sobre macaco.
é isso, essa atividade pediu para a gente rever aí diversas gírias populares. A número 7 está pedindo, em uma narrativa do tipo conto popular, geralmente a ação evolui, de forma que podemos identificar o começo, o meio e o fim da história do texto. Aí marque no texto a frase que demarca o início, né, de cada uma dessas partes. Então, o começo do texto é aquela parte que fala que os animais fizeram uma festa e que a onça foi convidar, então, o macaco. Tá? O meio, qual é o meio? O meio é a parte que o macaco está indo para a festa, né? Esporando, né? Ele tinha colocado no pé uma espora, que é tipo um círculo com várias pontas, e estava batendo isso na onça, para ir com mais pressa. Ou seja, ele estava fazendo a desfeita com a onça. E o fim? O fim é a parte em que a onça estava já irritada com ele e tinha prometido se vingar. E aí, né, poucos dias depois, o macaco estava com muita sede e queria beber água. Só que ele não se aproximava porque ele sabia que a onça queria se vingar da desfeita que ele fez. Tá? Essas são as partes que definem muito bem cada momento do texto. Bom, vou passar agora para a próxima questão. Próxima questão. Em certo momento da narrativa, lê-se: passou o tempo e o macaco estava morto de sede, mas não ousava se aproximar do lugar, com medo de a onça vingar a desfeita. Quanto tempo você acha que se passou? Por quê? Então, aqui realmente não fica claro quanto tempo passou, mas a gente pode pensar em alguns poucos dias, né? Porque senão ele morreria de sede. Então, de repente, 2 dias, né? Aí vem, por que ele poderia ter passado 2 dias? Porque não dá para passar muito tempo. A gente imagina aí que os animais precisam de água mais constantemente. Então, muito mais tempo que isso seria difícil. O fato de sentir medo colabora para diminuir ou aumentar a força do personagem no conto. Então, esse fato do medo aproxima, então, o macaco da gente, enquanto pessoa. Então, ele contribui para valorizar o conto. Por quê? Ele teve medo, né, o que faz com que ele não queira, que ele seja covarde, que ele tenha medo disso, ele fuja disso, mas ao mesmo tempo faz com que ele, ao invés de se acovardar por completo, ele usa a esperteza para poder vencer essa dificuldade. Então, valoriza e aumenta a força do personagem no conto. Aí vem, por que você acha que para esse conto foram escolhidos como protagonistas justamente a onça e um macaco, e não outros animais? Então, o macaco, a gente pode entender que ele simboliza aí a esperteza. Tá? Ele simboliza aí o saber lidar com dificuldades. E a onça significa um animal feroz, aquele que impõe medo, aquele que faz com que os outros fiquem acovardados. Então, tem esse significado. O macaco, ele vence a dificuldade, ele vence a ferocidade da onça, tá? Ele vence a superioridade que a onça tem, beleza? Bom, galera, essa foi a nossa correção, espero que tenha ajudado, tá? Vocês podem ir pausando o vídeo, ouvindo resposta por resposta para entender qual é a dinâmica da questão, tá bom? Espero ter ajudado bastante aí vocês para conseguirem desenvolver bem esse conteúdo. Valeu?